Deus vai trocar este sistema maligno atual, que chamamos de cosmos, um sistema mundial, vai trocá-lo por uma nova era. E essa nova era será a era do reino de Deus. E essa nova era vai prevalecer. Vamos ver o que diz a Bíblia. O Novo Testamento menciona o novo nascimento 9 vezes, arrependimento 70 vezes, batismo 20 vezes. Mas alguém declarou que a segunda vinda de Cristo é mencionada mais de 380 vezes. A Bíblia ensina que esta era terá um fim, a era do Espírito Santo, a era em que nos encontramos hoje, e que uma nova era será estabelecida. Cristo disse: como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O quadro da civilização nos dias de Noé está descrito no livro de Gênesis, em seu 6º capítulo. Diz que o povo era cheio de maldade, imaginações perversas, corrupção, violência. Toda a imaginação dos seus corações era má. Isso não se parece com nossos dias? Não podemos deixar de imaginar maldade quando assistimos muito à televisão e vemos tanta violência e crime, e lemos a respeito de crimes em nossos jornais todos os dias, pessoas que são assaltadas e assassinadas e roubadas e tudo mais o que acontece. Isto nos preocupa, pois entra em nossas mentes e nos enche de temor. Era um mundo em que o casamento fora deturpado e a perversão sexual prevalecia. Era um mundo em que a violência prevalecia. Recentemente, na Conferência Internacional de Mulheres, patrocinada pelas Nações Unidas em Nairobi, a questão da violência contra as mulheres foi frequentemente discutida. E violência contra crianças, pessoas que maltratam seus filhos. Os crimes e a violência estão continuamente aumentando. Este é um mundo de religião em decadência. Não falo só do cristianismo, porque quase todos neste mundo são religiosos. Todo mundo. Mas é um tipo decadente de religião. Não é a verdadeira fé em Deus. Mas também é, e era então, um mundo ameaçado pelo julgamento de Deus. Deus disse: vou julgar esta geração. Agora Deus disse: vou julgar o mundo, vou fazer com que chova por 40 dias e 40 noites, e vou destruir o homem que criei, por causa de sua maldade, e vou começar com a raça humana outra vez. Mas então Deus viu um homem, em meio a toda aquela sujeira e maldade, violência e perversão, viu um homem que servia a Deus. Seu nome era Noé. Noé ousara andar com Deus. Ele tinha fé em Deus. E verdadeira fé mostra como você vive. Ele vivia uma vida disciplinada e era um homem de integridade moral. Ele adorava a Deus e ousou servi-lo. Ele era um não conformista. Zombavam dele em seu lugar de trabalho e zombavam dele nas reuniões sociais às quais comparecia. Seus vizinhos e amigos não conseguiam entender. Eles diziam que ele era estranho, porque falava a respeito de Deus e orava e cria em Deus, cria que Deus controlava o mundo. A Bíblia diz que pela fé, Noé, note, pela fé Noé, sendo advertido por Deus sobre coisas que ainda estavam por vir, movido de temor, preparou uma arca. Deus disse: vou mandar um dilúvio, mas tenho que salvar Noé e sua família. Noé vive para mim. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se crê em Cristo, Ele é seu lugar de refúgio. Então Deus disse: preciso achar um meio de salvar Noé e sua família. Então Deus veio a Noé um dia e disse: Noé, eu vou destruir o mundo e começar outra vez. Quero que construa um grande navio e que o faça de cipreste. Cubra-o de piche por dentro e por fora. Faça-o de 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, com 3 andares, e põe uma janela e uma porta. E comece logo. Vocês podem imaginar como aquele povo zombou? Construir um imenso navio no meio do deserto, onde nem havia água, e começaram a construir aquele navio. E imagino que tenha se tornado uma grande atração turística, como a Disneylândia.
Pessoas vinham de todo lugar para ver aquele homem maluco, construindo um navio no meio do deserto. E sua única base era a palavra de Deus. Para hoje em dia, você e eu temos a palavra de Deus que prediz o futuro juízo de Deus sobre o mundo. Mas também temos todas as evidências científicas do que pode acontecer. E provavelmente vai acontecer, de acordo com muitos dos nossos cientistas e líderes políticos. E se houve uma época em que o coração dos homens tremeu de temor devido à incerteza do futuro, sem que ninguém soubesse o que fazer, é hoje. E se não encontrarem uma resposta, adeus. Isso se Deus não intervir. E é exatamente o que vai acontecer. Deus vai intervir. Cristo vai regressar. E esta é a gloriosa esperança que todos temos no coração. Durante todo aquele tempo Noé pregou. Ele trabalhava e pregava. A Bíblia diz que ele foi um pregador da justiça, pregou arrependimento. Ele clamava ao povo que se arrependesse e se voltasse para Deus, porque o dilúvio era iminente. Eles nunca ouviram falar de um dilúvio, nunca tiveram um antes. E os meteorologistas o desmentiam constantemente. Não há qualquer sinal de chuva, nenhum sinal de um dilúvio. Ele é um tolo, não sabe do que está falando, isso não é científico. E zombaram dele. Mas Noé não vacilou. E Deus não falou mais com ele por 120 anos. Pensem só nisso. Ele recebeu a mensagem do Senhor e acreditou nela, aceitou-a pela fé. Isso mostra a extensão da sua fé. E 120 anos depois ele ainda estava construindo aquele navio e finalmente o terminou. E quando terminou, Deus veio a ele e disse: Noé, vou dar ao mundo 7 dias mais. 7 dias mais para que se arrependam. Mas depois disso, o julgamento vai se abater. A Bíblia adverte que o mundo vai sofrer um julgamento. Mas a esperança no horizonte é a ressurreição de Cristo e o seu prometido regresso. Foi a esperança dos profetas. Isaías 66 declara que o Senhor vai voltar em fogo e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor. E há tantas passagens do Novo Testamento que eu levaria horas lendo-as para vocês. Cristo disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também.